Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo de volta para mais uma aula remota. Na aula de hoje nós vamos iniciar o capítulo 8, que tem como tema a eletrodinâmica. Então nós temos algumas perguntas básicas aqui, pessoal, que a gente vai tentar responder durante esse capítulo. Observe que aqui nós temos um quadro de energia elétrica, né? Que é semelhante ao que a gente tem nas nossas residências. Porém, muitas vezes o quadro de energias há apenas um disjuntor desse, né? Que serve para você ligar e desligar a energia e também como proteção contra é, alguma possível descarga elétrica ou algum curto-circuito no sistema, né? Então, bora lá. Então, pessoal, ó, nós temos como base algumas perguntas. O que representa esse quadro de energia elétrica que existe em sua casa? Né? Vocês sabem que todos os fios da instalação elétrica da resistência eles passam por esse quadro, né? E que por esses fios passa a corrente elétrica quando os aparelhos estão ligados. Vocês sabem o que é corrente elétrica? E qual é a relação entre corrente elétrica e a eletricidade que a gente estudou no capítulo anterior, tá? Então, nesse capítulo nós vamos estudar a corrente elétrica, como ela se estabelece nos circuitos elétricos, seus efeitos e outras grandezas físicas que vão nos ajudar a entender melhor os circuitos elétricos. Então, bora lá. Então, o início da eletrodinâmica. Então, no capítulo anterior, pessoal, nós estudamos um pouco da história da eletricidade e de algumas propriedades, ou seja, algumas das características. Nós vimos que ela pode ser obtida por atrito entre dois corpos, né? E que pode passar de um corpo para o outro e pode até ser armazenada. Então, porém, pessoal, quando os estudos sobre eletricidade iniciaram, a capacidade de um corpo armazenar carga ainda era muito limitada, tá? Então, dificultando a sua utilização em situações práticas. Então, como é o caso daquela garrafa de Lender, estudada no capítulo anterior. Lembra daquela garrafa lá que a gente estudou? Então, era necessário, pessoal, desenvolver uma maneira de armazenar as cargas, ó. Armazenar as cargas por períodos longos e utilizá-las de maneira controlada. Então, em 1792, essas limitações viram a ser superadas quando um cientista chamado Alessandro Volta, tá, construiu um empilhamento de discos metálicos em uma múltipla superposição de discos de prata e zinco com uma fina flanela embebida em solução ácida dispostas entre eles. Então esse arranjo, pessoal, foi chamado de pila voltaica. Por quê? Porque quem criou a pilha foi esse cabo aqui, chamado Alexandre Volta. Então, ou pilha úmida. Então, a primeira fonte geradora de energia elétrica que permitia a movimentação ordenada de íons ou elétrons. Lembra lá o que são íons? Excesso ou falta de elétrons, que nesse caso são chamados de portadores de carga. Então a pilha voltaica, pessoal, ela foi a primeira, né, fonte geradora de energia que permitia que os íons ou elétrons eles se movimentassem de maneira ordenada, tá bem? Então nós chamamos ela de portadores de cargas, tá bom? Então observem aqui essa imagem, pessoal. Então essa foi a primeira pilha voltaica, né? Então veja como ela era enorme em comparação às pilhas atuais que nós temos, as baterias de telefone, tá bom? Então, nessa pilha, pessoal, a energia da reação química entre seus componentes é transformada em energia elétrica, produzindo um movimento contínuo dos portadores de carga, chamadas de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, pessoal, é um movimento contínuo, tá? De portadores de carga. Então, eu quero que vocês entendam aqui, ó. Como é que a pilha ela gera energia, tá? Ela gera energia através da reação química entre os componentes que formam aquela pilha. Vocês sabem que quando você mistura determinadas substâncias, elas podem reagir, elas vão reagir. Então, nesse caso, todas as substâncias que ele utilizou aqui, ó,
que foram os discos metálicos, né, os discos de prata, a camada de zinco, né, e a solução ácida fizeram com que ocorresse uma reação química. E essa reação química, ela, digamos que de certa forma, ela gerasse o que nós chamamos de corrente elétrica, de energia elétrica, tá? Então surgia, pessoal, então a eletrodinâmica. E o que é essa eletrodinâmica? Se eu perguntasse na prova de vocês, é o ramo da física que estuda os efeitos da corrente elétrica e os circuitos elétricos, tá bom? Então, ó, apesar do tamanho do preço elevado para a produção, pois utilizava, como vocês podem ver, é enorme, né? Metais caros e de não produzir uma corrente elétrica em grande quantidade, a pila voltaica foi muito importante para o entendimento dos circuitos elétricos e serviu de modelo para o desenvolvimento de novas pilhas e baterias como as utilizadas nos dias de hoje. Então, essa primeira pilha aqui foi o que serviu de modelo para as pilhas atuais, para as baterias celulares, para as baterias de carro, né? No geral, beleza? Então vamos entender um pouquinho do que seja a corrente elétrica, pessoal. Então os metais, eles são considerados bons condutores de eletricidade, como vocês viram no capítulo passado. Materiais condutores e materiais isolantes. Então os materiais condutores, os melhores materiais condutores são os metais. Então, pois apresentam em sua estrutura muitos elétrons, tá? Que se movimentam constantemente e de forma caótica, desordenada. Então, a esses elétrons damos o nome de elétrons livres. Então, quando você pega determinado pedaço de metal, ele vai ter, nele vai estar contido vários elétrons. E esses elétrons eles vão estar em movimentação, só que de maneira desordenada, como vocês podem observar aqui, ó. Observe aqui, ó. Em um fio metálico, esse movimento caótico e constante de elétrons vai passando de uma região para outra sem qualquer orientação. Então, observe aqui, ó. Os elétrons eles estão em direções diferentes, tá? Então, ó, quando os fios metálicos são ligados a uma fonte, a um gerador, por exemplo, como uma pilha, né? Uma bateria, uma tomada elétrica, os elétrons que estão livres, eles passam a se movimentar de maneira ordenada em um determinado sentido. Então, esse movimento ordenado de elétrons portadores de carga em um fio constitui uma corrente elétrica. Então, quando perguntarem o que é uma corrente elétrica, o que vocês vão responder? Vocês vão responder que é um movimento ordenado de elétrons, né, que são os portadores de carga, em um fio, Por exemplo, exemplos, quando eu ligo fio numa pilha, numa bateria ou numa tomada elétrica, tá certo? Que aqueles elétrons que estavam livres naquele fio, eles passam a se movimentar em um único sentido, como vocês podem ver aqui nessa imagem, tá bom? Então, ao ligar um fio condutor a uma fonte, ela fornece energia para manter os elétrons nesse movimento. Essa energia faz funcionar um dispositivo elétrico, como um motor, um rádio, uma lâmpada, formando um circuito elétrico. Então, quando você pega um fio e liga a uma fonte geradora, e esse fio você conecta, por exemplo, a uma lâmpada, a um aparelho de som, a uma televisão, você montou um circuito elétrico, tá? A energia, tá, do gerador foi, digamos que, empurrou os elétrons até o aparelho, e esse fez com que o aparelho ele conseguisse funcionar, tá bom, pessoal? Então, ó, observem aqui, nós temos dois circuitos elétricos, ó. A pilha, a lâmpada e os fios condutores em um interruptor formam um circuito elétrico. Como o interruptor, então eu não vou ler isso aqui para vocês. Então observem aqui, pessoal. Nós temos esse primeiro circuito. Então nós temos a fonte geradora, tá? Que é a pilha. Nós temos os fios condutores, né? Por onde os elétrons estão. Aliás, os elétrons estão aqui, né? Como vocês podem ver, tá? Só que esse circuito ele é um circuito aberto, pessoal. Por que é um circuito aberto? Porque, ó, os elétrons que estão no fio, eles vão chegar até aqui, ó, tá, ó, e não vão conseguir fazer esse movimento, ó, tá? Por que que eles não vão fazer? Porque aqui, ó, o interruptor está
desligado. O circuito ele está interrompido. A passagem dos elétrons está interrompida, tá? Então, esse circuito ele é considerado um circuito elétrico aberto, tá? Então, quando o circuito é fechado, observem aqui, ó. Eu apertei aqui o interruptor e o circuito se fechou, ou seja, os elétrons eles estão fazendo isso, eles estão se movimentando, ó. E a movimentação dos elétrons vai fazer com que a lâmpada ela acenda. Veja só, tá? Circuito aberto interrompe a passagem dos elétrons. Circuito fechado propicia a passagem dos elétrons, a passagem da corrente elétrica, tá? Então vamos tirar esse termo passagem dos elétrons, mas sim que propicia a passagem da corrente elétrica, tá? Corrente elétrica interrompida, corrente elétrica seguindo o movimento, né, contínuo, o movimento do circuito fechado e fazendo com que a lâmpada ela acenda, tá? Então, ó, nos circuitos elétricos, o interruptor é o componente que tem função de interromper ou permitir a passagem da corrente elétrica. Por isso que esse rapaz aqui se chama interruptor, porque ele faz com que a corrente elétrica ela seja interrompida, tá? Então, na figura A, o interruptor abre o circuito, interrompendo a circulação da corrente elétrica em todo o circuito. Como já expliquei. Na figura B, o interruptor fecha o circuito, permitindo a passagem da corrente elétrica e fazendo com que a lâmpada ela chegue a acender. Então, portanto, para que a corrente elétrica circule, são necessários uma fonte de energia elétrica, o chamado gerador, como eu citei, pilhas ou baterias, ou até mesmo a energia elétrica, condutores, que são os fios metálicos, e os dispositivos elétricos, como lâmpadas e aparelhos, formando um circuito fechado. Então, dessa forma, os dispositivos elétricos elas podem fazer uso de energia elétrica propiciada por um gerador de energia, tá bom? Então, observe, viu, pessoal? Lembre-se aí, circuito aberto, interrompendo a passagem da corrente elétrica. Circuito fechado, a corrente elétrica ela circula livremente pelo circuito, tá bom? O sentido da corrente elétrica, pessoal. Sentido da corrente elétrica. Então, um gerador, como uma pilha, representado nas ilustrações a seguir, apresenta um polo positivo e um polo negativo. Então, ó, vocês sabem, né, que a pilha ela tem um polo positivo e um polo negativo. Então, os elétrons eles são atraídos no sentido oposto ao positivo, tá? Na figura C, como vocês podem observar aqui, ó, tá? Ele é atraído de maneira oposta ao positivo. Ó. Ele vai seguir isso aqui. Ó. No estudo da eletricidade, adota-se um sentido convencional para a corrente elétrica, representado pela letra I, né, na figura D, que nos fios metálicos é contrário ao sentido do movimento dos elétrons. Então, ó, observem aqui, pessoal. Ó. Nessa figura aqui nós temos ó, o sentido do movimento dos elétrons. Ó, eles são atraídos. Só que na letra I, pessoal, no sentido convencional, adota-se o seguinte, ó, que para a corrente elétrica, né, representada pela os fios metálicos, é contrário ao sentido do movimento dos elétrons. Então, o sentido da corrente elétrica mostrada na figura D é contrário ao sentido de movimentação dos elétrons conforme o fio C. Então, os elétrons eles podem se movimentar dessa forma até, mas a corrente elétrica se movimenta dessa forma. Tá? Entenderam aí, ó? Sentido da corrente elétrica. Seguindo, aí, pessoal, nós temos aí a intensidade da corrente elétrica. Então, as duas lâmpadas acesas, observadas na ilustração a seguir, são idênticas, tá? E cada uma delas faz parte de um circuito fechado. Então, ó, temos um circuito fechado, a lâmpada está acesa. Vamos entender o que acontece com essas duas lâmpadas. Para comparação visual, percebe-se que a lâmpada 2 recebe uma quantidade maior de energia do que a lâmpada 1. Isso é óbvio, né? Ó, veja que ela está mais acesa do que a lâmpada 1, pois seu brilho é mais intenso. Isso ocorre porque a lâmpada 2 recebe uma quantidade maior de energia. Por quê? Porque tem duas pilhas. Então, tem maior circulação de portadores de cargas elétrons através dela,
que mostra que a corrente elétrica que atravessa a lâmpada 2 é mais intensa do que a corrente elétrica que atravessa a lâmpada 1. Tá? Então observem aqui, pessoal. Visualmente nós podemos observar que essa lâmpada está mais acesa do que essa. Por quê? Porque há uma maior quantidade de portadores de carga, ou seja, de portadores de elétron. E onde estão esses portadores? Nessas pilhas voltaicas, tá certo? Então, a intensidade da corrente elétrica, pessoal, a intensidade da corrente elétrica ela é medida pela quantidade de carga que atravessa um condutor em um intervalo de tempo e pode se expressar por. Veja só. Então, a gente tem como a gente calcular, né, a intensidade da corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica, aliás, a intensidade, né, da corrente elétrica, nós vamos atribuir o símbolozinho I, a letrinha I, tá? Como vocês podem ver. Então, a intensidade da corrente elétrica é igual aliás, a delta Q. O que é esse delta Q? É a quantidade de carga. Eu acho que vocês já ouviram falar no delta lá na matemática. Então, sobre delta T a um intervalo de tempo. Então, se eu quiser calcular, eu vou fazer da seguinte forma. Intensidade é igual a delta T sobre, aliás, delta Q sobre delta T. Seguindo aí, ó. As unidades do sistema internacional envolvidas nessa equação são quantidade de carga, né, o coulomb, que é representado pela letra C, o intervalo de tempo, que é em segundos, tá? E a intensidade da corrente elétrica, que é em ampere. Nota-se que a intensidade da corrente é igual a delta Q, né? O que é o delta Q? É a quantidade de carga sobre delta T. O que é o delta T? É um intervalo de tempo, tá? Logo, a intensidade, né, da corrente elétrica, que é I, ó, intensidade da corrente elétrica é igual a 1 coulomb, porque coulomb é o C, sobre 1 segundo, que é o tempo, tá? Percebam uma coisa, pessoal, quero que vocês entendam isso, ó. A quantidade de carga aqui, ela é expressada em coulomb, né? Coulomb é a letra C. E o tempo é expressado em segundos, beleza? Então, ó, submúltiplos do ampere também são utilizados. Por exemplo, 1 miliampere é igual a 10 menos 3, tá? 10 menos 3 ampere. E 1 microampere, ó. Quando vocês verem esse símbolozinho aqui, ó, esse Uzinho, tá? Significa que é um microampere. É igual a 10,6 amperes, tá? Então, são submúltiplos do ampere, tá? Ou seja, quando se falar em ampere, vamos ter algumas subcategorias, tá bom? Então, vejam um exemplo que mostra uma explicação dessa expressão. Olha só essa questãozinha, viu? Qual é a intensidade da corrente elétrica que atravessa um condutor onde o fluxo de elétrons transporta uma quantidade de carga de 25 coulombs em um intervalo de tempo de 5 segundos. Então, calculando, nós temos aí delta Q. Vamos tirar os dados da questão. Sempre é bom você tirar todos os dados da questão antes de resolver. Aprendendo isso lá na matemática, tá? Então, delta Q, né? O que é o delta Q? Vamos voltar. É a quantidade de carga, tá? Delta Q, quantidade de carga. Qual é a quantidade de carga? 25 coulombs. Delta T, né? O que é o delta T? É um intervalo de tempo. É de quantos segundos? 5 segundos. Então, qual é a intensidade da corrente elétrica? Que é medida em ampere, tá? A intensidade da corrente elétrica é igual a delta Q sobre delta T. Logo, I é igual a 25 sobre 5. Logo, 25 dividido por 5 é igual a 5 ampere, que é a intensidade da corrente
elétrica. Beleza? Por fim, pessoal, nós temos aí o texto um pouco mais. Então, os efeitos da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica pode se evidenciar com alguns efeitos que a acompanham, tá? São cinco efeitos, né? O primeiro deles é o efeito Joule, né? A movimentação dos portadores de carga no intervalo de um condutor promove o choque entre partículas. Esse choque partícula faz com que estas se agitem mais intensamente. Esse choque entre as partículas faz com que as partículas elas se agitem intensamente, sinalizando um aumento de temperatura, tá? Assim, parte da energia elétrica é transformada em energia térmica, aquecendo o condutor. Quando o aquecimento é intenso, tornando o condutor incandescente, como vocês podem ver, pode-se criar também um efeito luminoso. Nesse caso, a energia elétrica também é transformada em energia luminosa. Então, justamente o que acontece aqui, pessoal, com essa lâmpada. Ó. A corrente elétrica que circula pelo filamento condutor de uma lâmpada incandescente provoca seu aquecimento e a emissão de luz. Portanto, a energia elétrica é transformada em luz e calor. Ó, esse fiozinho que tem aqui, pessoal, no meio da lâmpada, é um fio de tungstênio. Esse fio, ele é um material que ele aguenta uma temperatura muito alta, tá? E que seu aquecimento a determinada temperatura, ele vai criar uma luz. Então, por isso que ele é um material utilizado para as lâmpadas incandescentes. Porque esse aquecimento aqui, o aquecimento dele através da passagem da corrente elétrica, aliás, através da passagem da corrente elétrica, ocorre o aquecimento desse fio. E esse aquecimento aqui faz com que se produza energia luminosa, ou seja, a energia elétrica é transformada em energia luminosa, tá certo? E também é transformada em calor. Se você parar para observar uma lâmpada e você encostar sua mão na lâmpada, não precisa você tocar, basta você aproximar. Você vai perceber que o calor gerado por esse aquecimento, né, do tungstênio é alto, tá bem? Então, seguindo aí, pessoal, nós já temos o efeito magnético. Então, quando os condutores são percorridos por correntes elétricas, eles passam a se comportar como ímãs, isto é, adquirem comportamento magnético enquanto quando circula corrente elétrica por eles. Então, o que acontece, pessoal? Quando determinados condutores eles são percorridos por correntes elétricas, eles passam a se comportar como ímãs, ou seja, eles vão adquirir um comportamento magnético, ou seja, eles vão atrair determinados metais, tá certo? Nós temos aí o efeito luminoso, pessoal. Então, nesse efeito luminoso, por exemplo, ao circular um gás ionizado, tá? A corrente elétrica ela promove um efeito luminoso. É o que acontece com esse tipo de lâmpada aqui. Aqui dentro existe um gás, tá? Existe um gás, que esse gás ele é ionizado. Então, quando a corrente elétrica passa por ele, ocorre o efeito luminoso, ou seja, a lâmpada acende, tá? Então, a energia elétrica é transformada em energia luminosa. Esse efeito é comum nas lâmpadas fluorescentes e e se assemelha ao relâmpago que vemos em dias de tempestade. Então, o que é esse gás ionizado, pessoal? É um gás produzido quando átomos, o grupo de átomos associados entre si, denominados moléculas, de um gás, ao se chocarem intensamente por ação da corrente elétrica, perdem elétrons e se tornam íons. Então, quando ela perde elétrons, ele vai se tornar íons, passando a se comportar como um conjunto de partículas portadores de carga elétrica. Daí o nome processo de ionização. Então, nessas lâmpadas que vocês têm em casa, as incandescentes, as fluorescentes, que elas são compostas por esse gás, né, ionizado, quando a energia elétrica ela chega a elas, ocorre o que? Um choque. Elas se chocam intensamente com a corrente elétrica e esses gases eles vão perder os elétrons, provocando o processo, o efeito luminoso, tá bom? Então, nós temos aí o efeito químico, pessoal. A corrente elétrica
em determinados líquidos pode provocar reações químicas. O efeito desse processo é denominado eletrólise. Eletrólise é praticamente contrário ao efeito causado em uma pilha. Na eletrólise, a energia elétrica é convertida em energia química, ou seja, é o processo inverso do que ocorre nas pilhas. Porém, lá nas pilhas, a reação química, né, dos materiais, ele produz a energia. Já na questão da eletrólise é o contrário, tá? A energia elétrica é convertida em energia química, tá vendo? Porém, a eletrólise, porém na eletrólise o processo não é espontâneo, ou seja, ele não ocorre naturalmente. A eletrólise tem uma vasta utilização em indústrias na produção de substâncias e tratamentos de materiais. Então, por fim, pessoal, nós temos o efeito fisiológico. Então, ao atravessar um organismo vivo, a corrente elétrica ela provoca um choque causando diversos efeitos. Por exemplo, queimaduras pelo efeito Joule, né? Por que o efeito Joule? Porque ó, o movimento dos portadores de carga faz com que as partículas se agitem intensamente, sinalizando um aumento de temperatura. Então, se a corrente elétrica ela passar por um corpo vivo, vai ocorrer o que nós chamamos de queimadura. Por quê? Por causa do aumento de temperatura, né? E perturbações físico-químicas, como contração dos músculos, dor e sensação de dormência. Então, quando você leva um choque, então alguns desses sintomas são esses, por exemplo, contração dos músculos. Por que quando você pega na energia elétrica você fica pregado? Porque seus músculos eles travam, né? Se contrai, eles acabam travando e você não consegue se soltar por conta da corrente elétrica que está percorrendo o seu corpo, tá? Então, no ser humano, dependendo da intensidade, a corrente elétrica pode causar perda do controle dos músculos, né? Como eu citei, ou aí até provocar morte. Por outro lado, a corrente elétrica também pode excitar o coração em uma parada cardíaca, ressuscitando a pessoa. Então é o que acontece com esse rapaz aqui chamado desfibrilador, pessoal. É um aparelho médico que gera choques elétricos no tórax de uma pessoa, fazendo com que o coração volte a bater em seu ritmo natural. Então percebam, pessoal, como a energia elétrica ela é importante tanto para né, para a sobrevivência dos seres humanos. Só que ela é muito importante, porém é um pouquinho perigosa, que nós devemos ter todos os devidos cuidados, tá bom, pessoal? Então, nós estamos finalizando a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Como eu já citei, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entram em contato comigo ou, e façam uma leitura dos textos, revejam se necessário os vídeos, tá bom? Então, bons estudos e fiquem com Deus.